Dar muito, já agradeço de coração a vocês. E os introdutores, por favor, orientem as pessoas, senhores e senhoras, prioritariamente, para os lugares que forem disponibilizados. Eu nunca atendo esse convite, porque se eu sentar aí para levantar vai ser difícil, né? De modo que vou dar trabalho a muita gente, é melhor ficar quieto. Muito bem. Quero falar nessa manhã àqueles que podem olhar para mim e dizer assim: bispo, depois que eu me converti, as lutas começaram. Depois que eu me converti, batalhas começaram que eu nunca imaginei enfrentar na vida. Até a minha conversão, as coisas caminhavam de certa forma comodamente, confortavelmente, as lutas diárias da vida, mas depois que eu me converti, as batalhas interiores começaram, as batalhas multidirecionadas começaram, e eu quero trazer uma palavra a esses corações aqui na internet, agora de manhã. Foi assim com o apóstolo Paulo, queridos. Até conhecer Jesus, a vida vivia de forma muito aquietada, do ponto de vista do foco humano. Aliás, João Calvino disse que o homem que não tem Cristo, ele não tem paz, ele está morto. E diz Calvino: um cadáver não luta, um cadáver não briga, um cadáver não enfrenta ventos contrários, um cadáver é um cadáver. Quando nós nascemos de novo e colocamos o pé em um novo rumo, do qual nunca mais imaginamos sair, as lutas começam. Até a conversão, Saulo de Tarso não sabia o que era cadeia, a não ser para prender os outros. Até a conversão, Saulo não sabia o que era luta. Até a conversão, Saulo possivelmente dormia muito bem. A partir da conversão, ele passou a viver lutas terríveis, a ser perseguido, ameaçado de morte. Por 3 vezes foi chicoteado, sofreu tentativa de apedrejamento, foi preso inúmeras vezes. E tudo isso após conhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Numa avaliação objetiva e linear, piorou. Numa avaliação humana, racional, era para um homem como Saulo, agora Paulo, dizer: estava tão bom, para que eu fui me envolver com isso? Mutatis mutandis, essa é a história de Abraão. Abraão antes Abrão. Ele vivia na região mais desenvolvida do mundo naqueles dias, a Mesopotâmia, nome que significa entre águas, porque ficava e fica hoje ainda entre 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Aquela é a região onde se supõe existiu o Éden. Ali Abraão prosperou, ali Abraão tornou-se um grande empresário, ali Abraão tornou-se proprietário de terras, criador, dono de rebanhos enormes, e era respeitado na região da Caldeia, especificamente na cidade de Ur, como um dos mais prósperos e poderosos homens de negócio dos seus dias. Certamente uma vida tranquila, uma rotina boa, com sua família, vendo os negócios prosperarem, semeia aqui, colhe ali. A criação
sendo multiplicada a cada dia. Enfim, do ponto de vista humano, do status quo, Abraão estava muito bem sucedido, ia muito bem e podia ser chamado de um homem vitorioso. Até aqueles dias ainda não havia revelação de Deus, do Deus que nós conhecemos. É aí que Deus mostra-se, expõe-se a Abraão, revela-se a Abraão. E daí para frente as coisas começam a acontecer, que, se feitas numa análise linear e meramente humana, as coisas começam a dar para trás. A primeira coisa que Deus manda Abraão fazer é deixar a sua cidade, deixar a sua parentela, deixar as suas coisas e sair para uma viagem cujo destino só Deus sabe e não fora revelado a Abraão. Ele tem que sair sem saber para onde vai. Ele tem que sair apenas em obediência, sem conhecer o destino, a distância, a região, mas o magnetismo daquela voz que o ordena é muito maior do que a sua capacidade de resistir. E ele sai. E nessa viagem coisas começam a acontecer. E eu poderia citar várias coisas que aconteceram na vida dele depois que Deus se revelou a ele, que antes não aconteciam e que, humanamente falando, o tiraram da chamada zona de conforto. Homem rico, estabelecido, família equilibrada, negócios prosperando, amigos por toda parte, conceituado, respeitado. Subitamente revela-se um Deus sobre o qual ele nunca ouvira falar. Ele era um pagão até aqueles dias. Ele é cativado por aquela voz, sai em obediência. E se alguém perguntasse, afinal de contas, essa movimentação toda de mudança, para onde você vai? A resposta seria: não sei. Não sei para onde vou, apenas sei com quem vou. Não sei o destino, agora acabei de conhecer quem me leva e por isso eu vou. E nessa viagem, queridos, algumas coisas começam a acontecer e eu quero focar numa das lutas principais de Abraão, que foi o que até então ele não havia conhecido: luta na família. Tristezas na família, dores na família, desentendimento na família, briga na família e, o que é pior, por um patrimônio que até então unira, ligara, fizera com que a família caminhasse junto. Agora esse mesmo patrimônio é motivo de cisão, de intriga, de briga e quase de morte. Até que um dia o sobrinho, que era criado como filho de um irmão, o procura. Era o gestor dos seus negócios, era aquele que cuidava dos negócios de Abraão. Esse sobrinho chamado Ló o procura e diz: não dá mais para nós andarmos juntos, não cabe mais nós dois, o espaço é pequeno, a terra encolheu. De modo que eu vou embora, vou sair da convivência com o senhor, que o tratava como pai, que o educava como pai, que o supria como pai, e que até então não sabia, pelo menos do ponto de vista do registro bíblico, o que era desentendimento em família. Até então havia talvez aquela paz que Calvino falou, mas agora, depois que eles conhecem o Senhor, que Deus se revela, humanamente falando, ele entra na coluna do prejuízo. E esse capítulo 13 começa com esta cena. Deus encontra Abrão sentado numa pedra, cabisbaixo, curtindo a sua dor. O sobrinho, filho, que era o gestor de tudo quanto ele tinha, havia ido embora, partira, levara muitos funcionários, levara grande parte do patrimônio ao qual ele realmente tinha direito,
E o fato é que Abraão, agora já numa idade relativamente avançada, se vê sozinho, família dividida, contendas na família, abandonado por um sobrinho tido como filho, e ele agora tem a sensação de ter que rearrumar tudo. É aí que Deus o encontra, na pedra, cabisbaixo, mudo. E eu não preciso ter nenhum dom sobrenatural para saber que há muitos aqui que têm a ver com a história, se não igual, parecida. Pessoas que lutam a vida inteira para conseguir alguma coisa e de repente, quando conseguem, percebem que aquilo que foi conseguido, ao invés de servir de bênção e fator de unificação, torna-se motivo de contenda, de briga, de ruptura, de separações, de ódio, de amargura. Eu conheci um em outro estado, não quero dar maiores detalhes, mas que lutou a vida inteira, tornou-se um dos homens mais prósperos financeiramente da sua cidade, uma capital, e aquilo que deveria ser bênção para a família, dividiu, cindiu, tanto que no dia do enterro, ainda o corpo na sala de casa naquele tempo, 2 filhos apontavam armas um para o outro. Aquilo que ele sonhara como fator de união, um amálgama que iria sedimentar, iria garantir o futuro de filhos, netos, bisnetos, agora o corpo morto e as armas apontadas, quase que havia uma tragédia. Mutatis mutandis, Abraão vive essa realidade. O sobrinho, filho que o ajudara, que fora gerente, gestor de tudo, que era uma espécie de garantia de uma velhice sossegada para administrar o que ele tinha, de repente resolve ir embora, sumir, e volta a dizer o que disse antes, tudo isso depois que ele conheceu Deus. Tudo isso depois que ele encarou o Deus verdadeiro como o Senhor da sua vida. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é isso. Podem olhar para mim e dizer, de fato, depois que eu me entreguei a Jesus, as lutas começaram. Depois que eu me entreguei ao Senhor, a guerra começou. Depois que eu entreguei minha vida a Ele, resolvi viver por Ele e para Ele, parentes que eram alegres comigo, de repente se tornaram frios. Amigos que eu achava que iriam comigo a vida inteira, simplesmente dobraram a esquina e sumiram, se tornaram formais, frios. Tudo isso, e é nessa hora que surge aquela vozinha maligna dizendo, está vendo? Piorou. Estava tão bem. Nesse instante é que Deus chega e encontra Abraão numa pedra, prostrado, cabisbaixo, e a primeira ordem que Deus dá, e essa é a ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida. A primeira ordem que Deus dá a Abraão é essa aqui: ergue os olhos, levanta a cabeça. Filho de Deus não anda olhando para o chão, chão é horizonte para lagarta. Ânimo, ergue os olhos. A mesma coisa Deus disse a Ezequiel, quando ele estava prostrado de 4, a Bíblia diz que ele estava de 4, às margens do rio Quedar, desolado, triste, e Deus olha para Ezequiel. Imagine se Deus precisa disso, mas Ezequiel precisava. Deus diz, fique em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Levanta-te, eu falarei contigo. É possível que você possa dizer, as coisas nos últimos tempos pioraram na razão direta da minha dedicação a Deus. Pioraram entre aspas. As coisas nos últimos anos, desde que eu entreguei minha vida ao Senhor, se complicaram. Rupturas aconteceram como na vida de Abraão. No meu caso não foi um sobrinho, foi um filho, uma filha, sumiu de casa. Foi um marido ou uma esposa que de repente gelou no relacionamento. Foram os negócios
que estancaram subitamente, e antes aquela enxurrada de probabilidades para eu ganhar dinheiro, agora se tornaram escassas. Enfim, bispo, piorou. Calma. Tudo que o inimigo quer é que eu e você fiquemos sentados, cabisbaixos, olhando para o chão, para o pó, para a poeira, chorando e lamentando. A primeira palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã é: ergue os olhos, levanta a cabeça do lugar onde tu estás. Pouco importa o que aconteceu, pouco importa o que está acontecendo. Doeu, está doendo. Não é para dizer que é uma alegria, é dor. Agora, no meio da dor, do gemido, das vozes múltiplas que sugerem o abandono de uma caminhada, você há de ouvir a voz das vozes dizendo o seu nome. Ergue os olhos, levanta a cabeça. Em outras palavras, repito, filho de Deus não foi gerado para andar olhando para o chão, espiritualmente falando, mas para olhar para frente e para o alto em nome de Jesus. A segunda coisa que Deus diz a Abrão é: agora olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou te dar. Primeiro ergue os olhos, agora olha. O que Deus está dizendo a Abrão é uma coisa simples. A nossa bênção será do tamanho da nossa visão. Quem é míope espiritualmente vai ter pouco. Quem é atrevido, permitam-me a palavra, espiritualmente, ousado, atacado. Minha mãe às vezes dizia com a gente: vocês hoje estão atacados. Quem é atacado nesses sentidos e não se conforma e vê longe, às vezes vai ser chamado de sonhador, como José, de louco, de desequilibrado, de alguém que vive de miragens. Mas quem anda com o Senhor vê o que ninguém vê. Como diz o velho hino, vê além das brumas e da cerração, vê para lá. Olha, Abrão, primeiro ergue os olhos, porque enquanto o senhor estiver de cabeça baixa, só vai ver chão. Enquanto o senhor estiver de cabeça baixa, só vai ver poeira. Então ergue os olhos, levante a cabeça, agora olhe. É por isso que a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, diz a Bíblia, todo o teu corpo estará luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E conclui: se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. É por isso que lá no Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, Deus faz um convite e diz: vem, compra de mim colírio para os teus olhos. Há uma afirmação também neotestamentária sobre pessoas que têm os olhos, por exemplo, cheios de adultério, outras têm os olhos cheios de homicídio. Na primeira raiva olha e diz: eu estou com vontade de matar aquela ali, viu? Os olhos revelam a interioridade. Por isso, vamos buscar o colírio que Laodiceia buscou, para que os olhos sejam lavados, purificados e limpos, e nós vejamos a vida com otimismo realista, porque filho de Deus anda assim. A primeira coisa que Deus faz é dizer: olha, onde a tua vista alcançar, eu darei a tua descendência. Não tinha nada ainda. Por isso, queridos, olha aqui, a chave da vitória é a fé. A chave da vitória. Quem é do Senhor não anda pelo que vê só, anda sobretudo pelo que não vê, mas pelo que crê. Quem é do Senhor
é movido à esperança. Quando Deus começa a renovar o coração de Abraão, ele faz a promessa: toda essa terra eu te darei. Você sabe quanto tempo dominou para essa promessa passou para essa promessa se cumprir? Alguns milênios. Mas Abraão não esperou, não foi daquele que disse: quero ver para crer. O Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, é mais certo do que o que eu estou batendo aqui. A promessa de Deus é mais certa do que a realidade concreta dos jornais de hoje. Ele alegrou-se nisso. Levanta, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque onde quer que os teus olhos chegarem, será tua e da tua descendência. Serão como a areia do mar, como as estrelas do céu, as quais ninguém pode contar. Não havia nada, mas havia tudo, porque havia a palavra de Deus. Infelizmente, muitos aprenderam a valorizar essa palavra quando a perderam, por exemplo, no leste europeu, nos anos duros, em que o materialismo filosófico imperou. Eles chegavam ao ponto de cortar páginas da Bíblia para dividirem com os outros. Um levava uma página do Evangelho de João, o outro levava uma página do Evangelho de Mateus, porque não havia Bíblias. Sentiram o que era a palavra de Deus quando a perderam. Hoje nós vivemos a abundância da palavra de Deus. Ariel tem 10 Bíblias. Digo, leia uma. Quem é nascido de novo não precisa tocar, pegar, ver, porque tem a palavra e nela se realiza. Sabe que esse Deus não mente, não falha, não engana, não ilude. Ergue os olhos e olha. O que é que tu estás vendo? Areia, era o que Abraão via. O que é que tu estás vendo? Deserto, seca, nada mais. Pois olhe mais. Toda esta terra vai pertencer a você e à sua descendência para todo sempre. Amém. Então, você que está aqui nessa manhã ou me acompanha pela internet, primeiro, a luta começou depois que Deus revelou-se a você, é normal. Lembre de Calvino: antes você estava morto, e morto não sente nada. Segundo, há problemas, no caso específico, na família. Estou conduzindo um caso de um jovem na cidade de Olinda, que assim que entregou a vida a Jesus, um jovem de valor, a esposa o chamou e disse: não quero mais caminhar com você. E está vivendo essa fase, essa dor, essa agonia, essa luta. A ruptura se estabelece, ele olha para trás e diz: vinha tudo, entre aspas, dando tão bem. E ele disse a mim: agora o problema é que eu não consigo mais viver sem Jesus. Eu disse: amém. Pois prepare a festa, porque a coisa vai ser melhor do que antes. Ornamente tudo, porque desde que eu me entendo de gente, só para me citar até hoje, Deus não dá prejuízo, quem anda com Deus ganha, em nome de Jesus. As rupturas às vezes são cirurgias, as rupturas às vezes são tratamentos, para Deus nos colocar no devido lugar. Agora, olha aqui para mim, agarre-se na esperança da promessa que nunca falhou e jamais falhará. Quantas gerações já passaram, quantos já chegaram e foram, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. E em último lugar, Abraão encerra esse papo, sabe como? Construindo um altar a Deus. Evidência da fé, de que ele creu no que Deus disse. Não mudou nada, na hora não mudou nada. Ele continuou só, continuou no deserto. O sobrinho foi-se, não voltou. A história mostra que alguns anos depois é o próprio Abraão quem liberta o sobrinho da escravidão vivida em Sodoma, é quem evita a destruição da casa do sobrinho.
Mas aqui não mudou nada. Nada, nada, nada. A única coisa que ele tinha e tudo tinha era a promessa, a palavra que dá à luz a esperança que só quem crê pode ter. Às vezes eu olho para o presente e digo, não está tão ruim, mas o bom vem aí. Recentemente eu deitei e fui ler Apocalipse, e quando cheguei nos capítulos 19, 20, 21, 22 e 23, eu não me segurei. A Nova Jerusalém, a cidade santa. Eu disse, é para lá que eu vou. É aí que eu vou morar, fora de tempo e de espaço. É para aí que todas as nações da terra subirão para adorá-lo, como disse Guilherme Kerr. Queridos, ou nós aprendemos a viver de esperança, ou vamos ficar correndo atrás de sinais. Sinais são bons, é coisa boa. Mas não há nada que substitua a esperança que é filha da fé na palavra de Deus. O Dr. Richard Wurmbrand, ele escreveu um livro que influenciou gerações, intitulado Torturado por Amor a Cristo. Em polonês, ele e sua esposa, Dona Sabrina, conheceram Jesus nos anos de chumbo, entregaram-se ao Senhor, apaixonaram-se pelo Senhor, e um dia a polícia política chegou na residência deles, mais ou menos 10 da manhã, levaram o Dr. Richard. Dona Sabrina ficou entristecida, preocupada, e um daqueles policiais disse, não se preocupe que até no máximo às 2 da tarde nós trazemos eles de volta. Sabe quantos anos eles passaram sem ver um ao outro? 14 anos. E a fé firme. Eu o conheci, velhinho. Você sentia vergonha de ser quem era diante daquele gigante humilde. As torturas que Dr. Richard sofreu, ele descreve no livro Torturado por Amor a Cristo. Ele era posto em determinados ambientes a 50 graus, 40, 50 graus, e era tirado e posto em outro ambiente a 0 grau ou abaixo de 0, e ficavam nisso. Era obrigado a passar uma noite em pé, olhando para uma lâmpada, sem poder sequer sentar no chão. Ao contrário de enfraquecê-lo, fortaleceu, sabe por quê? Toda esta terra que tu vês, eu darei a ti e à tua descendência. Quem crê na palavra do Senhor é maior do que todas as circunstâncias, amém. Por isso, não posso deixar de dizer como Abraão encerrou isso. Começa de cabeça baixa, verso 13, verso 14, e no verso 18, 4 versinhos depois, ele encerra a história construindo um altar a Deus. O altar de Hebron. A palavra Hebron significa comunhão. O velhinho estava simplesmente dizendo: a dor gerou comunhão. A minha agonia, a ruptura na família, as interrogações quanto à minha vida de homem de negócios, ao invés de me afastarem de Deus, me trouxeram para Ele, e Ele marca esse instante com um dos 4 altares que construiu na vida. Ele construiu Siquém. A palavra Siquém significa ombro, força. Foi o altar da juventude, era a entrega do vigor, da energia. Ele construiu o altar de Betel, quando ele estreitou o relacionamento com Deus. E ele se viu diante de uma bifurcação entre Ai ou Aí e Betel. A palavra Ai ou Aí em hebraico significa ruína, e Betel, casa de Deus. E ele opta pela casa de Deus e constrói um altar. O terceiro foi esse. Hebron significa comunhão. O que era para ser derrota acabou em comunhão.
E o último foi Moriá, da entrega total, da renúncia total. Queridos, não é otimismo de pregador afirmar que nenhum de nós, nenhum de vocês, filhos de Deus, vai ficar sentado de cabeça para baixo, olhando para o chão. Você não foi chamado para ter chão como visão. Erga os olhos hoje. De onde está? As circunstâncias não mudaram. Ló tinha ido embora, as empresas sem gestão, tudo fadado ao pior, mas ali ele ergueu os olhos e viu o que ninguém viu e creu como ninguém creu. Amém? De modo que, olha aqui, não tem nada encerrado na minha vida e na sua vida. E o que mais me conforta é saber que quem começou, acaba. Se dependesse de mim, é possível que não acabasse. Eu me conheço. Mas como depende dele, vai acabar. A obra vai ser acabada em nome de Jesus. E assim como Abraão viu longe, nós também devemos ver longe. Erga os olhos. Não olhe para as circunstâncias atuais. Alimente a alma com a esperança. Olha, ergue os olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Abraão, ele só viu areia, mas os olhos da fé viram muito mais do que areia. Viram a promessa cumprida na vida dele. Você precisa disso, amém? É assim que você quer viver? Deus permite que nós vivamos como nós queremos. Já disse aqui, o filho pródigo disse ao pai: vou embora. Não há nenhum esforço do pai para ele não ir, nenhum, não mexe no cabelo. Antigamente eu diria: isso é um pai desnaturado. Quer ir embora, meu filho? Quero, então. Porque sabia que um dia ia voltar. A bênção estava na volta. Ló, não há mais espaço para nós dois, tio, na terra. Os negócios cresceram, está escrito, leia depois. O gado aumentou, os funcionários, já não há espaço para nós dois. Eu vou me embora. Você que é de Deus, você que me vê pela internet, o seu futuro, e não é otimismo, repito, não é ficar olhando para a terra, é olhar para o deserto que você está, e ao invés de ver deserto, ver a glória da promessa que gera esperança na vida do que crê. Que o Senhor plante isso em nosso coração, porque isto renova o ânimo, a coragem. Quando um cristão atinge esse estágio, há desespero no inferno, porque o inimigo olha e diz: puxa vida, quanto pior fica, melhor vai para ele. Quanto mais encrenca eu arrumo, mais alegria ele tem. Conheci um jovem em Curitiba que aprontou tanto em São Paulo para a família dona de uma rede de televisão na época, poderosa, tradicional. Chegaram a mudar o nome do menino para não envergonhar a família. Foi para Curitiba para morrer, dependente químico em último estágio. Assim como foi com Kleber Lucas, assim como foi com Volô, assim como foi com Azaf Borba, que eu conheço de perto os três. No dia da morte, o Senhor chegou junto desse menino em Curitiba e revelou-se a ele. Ele nasceu de novo, refez a vida, voltou para casa, tornou-se o orgulho da família. E só depois veio descobrir que havia
uma tia dele, que nunca disse, porque era uma família judia, de empresários. Essa tia orava por ele todas as madrugadas, e no meio da angústia, cada notícia ruim que ela recebia, os olhos olhavam e diziam: essa terra vai ser minha. Não sei onde ele anda, tornou-se um pregador do Evangelho e orgulho do velho pai. Vai ser assim com você. Eu não sou louco para prometer o que não pode ser cumprido. Vai ser assim com você que crê. Quem preparou o documento e assinou com sangue foi Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.